Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos aqui na nossa aula de número 11, do seu curso de AutoCAD 2016. Na aula de hoje, pessoal, nós vamos entrar aí no assunto, sobre os comandos de modificação que temos aqui no AutoCAD. Nas aulas passadas, você pôde observar ali, que eu mostrei para vocês os comandos de desenho, em duas aulas. Depois, na aula anterior, nós fizemos alguns pequenos exercícios ali, alguns pequenos desenhos, utilizando, como base os comandos de desenho para que você venha desenvolver aqueles pequenos objetos. E vocês puderam observar que em alguns momentos não tinha como, tinha que ser inevitável o uso aqui, dos comandos, de modificação, tá? Vocês puderam conhecer o comando trim, depois eu mostrei algumas partes com o comando mover. Ou seja, estes comandos aqui, eles vão ser fundamentais, para que você possa de fato aplicar todos os comandos de desenho aí no seu projeto, nos desenhos do AutoCAD, tá? Então na aula de hoje você vai aprender praticamente esses comandos que estão localizados aqui em cima. Possivelmente também será aí constituído o restante das explicações aí na próxima aula, que é a nossa aula de número 12, tá ok? Então eu vou mostrando para vocês aqui alguns exemplos aqui na tela. Eu vou falando o nome dos comandos, obviamente, em inglês, tá? Mas você pode observar aí no canto da sua tela que estará aparecendo o nome do comando em português e também o seu respectivo atalho em espanhol e português também, tá? Bom, o nosso primeiro comando aqui, nós temos o comando move, que é o comando mover, tá? Que ele faz aí, o movimento de qualquer objeto aqui no AutoCAD. Por exemplo, aciono um comando circle, tá? Com atalho C aqui no AutoCAD em inglês. Clico na tela, faço um círculo, como você pôde observar aí nas aulas passadas, tá? Eu vou fazer uma configuração aqui, pessoal, para ficar um pouquinho mais fácil para vocês visualizarem aí na tela, tá? Vou vir aqui nas propriedades da layer. E a layer que eu estou usando 0, eu vou mudar a cor dela para amarela, tá? Vou colocar ela um pouquinho amarela. E vou aumentar aqui, a espessura, tá? Para facilitar um pouquinho aí a visualização de vocês no vídeo, tá? Aumentei aqui um pouquinho a espessura. E aí eu vou vir aqui, e vou ligar essa opção que é o Line Weight, que eu consigo, visualizar realmente a espessura, tá? Esses comandos aqui de baixo, como eu já comentei, nós vamos ter aí praticamente uma aula falando aqui sobre os comandos de auxílio ao desenho, tá? Então, eu acredito que ficou um pouquinho melhor, para vocês visualizarem aqui as minhas instruções, tá? Então, vamos lá. Bom, eu tenho aqui, por exemplo, um outro círculo. Faço aqui um outro círculo num posicionamento qualquer, tá? Eu quero levar este círculo aqui, para dentro deste outro círculo maior, utilizando o comando mover. Então, eu posso selecionar o comando, selecionar o objeto, acionar a letra M para o comando move, tá? E aí eu tenho os comandos de precisão, tem aqui o quadrante e tenho a opção centro aqui, tá? O centro do círculo. Aí eu clico no objeto, e aí eu transporto ele e colo ele onde eu desejo, tá? Posso colar aqui em qualquer local, nos quadrantes também, ou em pontos de precisão. No caso, eu clico aqui no centro, o objeto foi movido aí tranquilamente, tá? Vou apertar aqui a letra U para voltar, que é o nosso comando undo. Eu posso também fazer o seguinte, vir aqui pegar o comando primeiro, depois selecionar o objeto e apertar o Enter. Por que às vezes eu posso fazer isso, selecionar e depois pegar objetos? Porque eu posso pegar vários objetos também e movimentá-los ao mesmo tempo, tá bom? Então vamos lá, aperto o Enter, eu estou com o comando mover acionado. Eu necessariamente não preciso pegar pontos de precisão. Em alguns casos, dependendo da necessidade, eu posso clicar em qualquer ponto da área, tá? Por exemplo, se eu clicar aqui, eu estarei transportando o objeto a partir daquele clique, daquele local de referência que eu coloquei, tá? E aí eu vou ao movimento e colo em qualquer outro lugar, conforme a necessidade do projeto, tá? Então não tem muito segredo. Vou apertar aqui, ao invés de clicar um undo, eu vou dar um Ctrl Z. É basicamente o mesmo comando aqui, para desfazer, tá? Muito bem, então, quando você seleciona o comando mover, vou selecionar aqui o objeto, aperto o teclado, aqui o atalho M, aperto o M, aliás, o Enter, eu vou clicar no objeto. Observem só o seguinte, pessoal, que quando eu estou com o comando mover, eu posso, obviamente, também ligar o F8, eu estarei movimentando ele
perfeitamente na ortogonal, tá? Que é o comando orto, ó, esse comando aqui, ó. Tudo bem? Para cima e para baixo também na vertical, tá? Eu posso movimentá-lo. Bom, é interessante que você entenda o seguinte, ó, eu vou clicar aqui e vou colocar esse círculo perfeitamente aqui no quadrante do outro. Aqui no AutoCAD, pessoal, tudo é inserido com distâncias. Por exemplo, eu quero pegar esse círculo e colocar com uma certa distância para cá. Então eu seleciono o objeto, aciono o atalho, aperto o Enter e aí eu clico aqui, ó, no centro do objeto. Tudo bem? Coloco para o lado que eu desejo, tá? Ó, desse modo aqui. Lembrando que o orto está acionado. E observem só que aparecem alguns pontos de precisão. Bom, mesmo que eu colocar a medida e algum desses pontos de precisão estiverem acesos, o objeto será colado nesse ponto de precisão. Então, em alguns momentos, faz-se necessário você apertar o F3 para desligar o OSNAP, tá? Aí você pode vir aqui e colocar a distância que você quer. Coloco para o lado que eu desejo, digito 10, por exemplo, aperto o Enter. Bom, eu peguei o objeto a partir do centro, né? Ele estava aqui, coloquei para a esquerda e coloquei a medida. Tudo bem? Vou repetir o processo, ó. M, novamente, vou pegar a partir desse quadrante. Para mim pegar o quadrante, eu vou acionar o F3 novamente. Ó, peguei aqui o quadrante e vou colocar ele, ó, para a minha direita. Eu mostro para o lado que eu quero que o objeto fique. Tudo bem? E aí eu digito o valor. Vou colocar aqui, por exemplo, 30 unidades, aperto Enter. Ó. Ele foi movido a partir daquele clique do quadrante para esse lado de cá, com uma distância de 30 unidades. Tá? Então, preste atenção que tudo que você vai fazer no AutoCAD, você precisa pegar pontos de precisão e através do ponto de precisão você determina para que lado e a distância você insere o valor ali diretamente na medida. Tá bom? Então vamos lá, vou selecionar esses dois objetos. Esse aí foi o nosso comando mover. Bom, agora nós temos aqui o nosso comando rotate, né, que ele vai fazer aí, né, o giro ou rotacionar objetos aqui no AutoCAD. Vamos lá, vou colocar aqui um exemplo, o comando rec, fazer aqui um pequeno retângulo, ó, na tela, fazer ele um pouquinho mais achatado para que vocês entendam o posicionamento, né, de giro. Bom, seleciono o objeto. Tá, eu tenho aqui os grips, ó, através dos grips e também através dos pontos de precisão, né, ó, eu utilizo o comando rotate, ó, clico, por exemplo, eu quero rotacionar o objeto a partir desse ponto, ó, eu clico nesse ponto, vou desligar o F8, ó, que é o orto, ó, e aí eu rotaciono o objeto para o lado que eu desejo, tá? Eu posso apenas mostrar para o lado que eu quero e clicar na tela, ó, o objeto é rapidamente, né, rotacionado. Vou apertar aqui, ó, Ctrl Z para desfazer. Vou selecionar o objeto novamente, comando rotate. Vou clicar aqui no objeto novamente e aí eu tenho aqui, ó, a opção copy. Ó, eu vou selecionar a opção copy que está dentro do comando rotate, tá? Vou desligar aqui novamente o F8. Ó, vou vir aqui em copy. Aí o que que eu faço, ó? Eu vou girando aqui, ó, e aí na hora que eu faço o giro, ele fez o giro do objeto. Porém, ele fez uma cópia, tá? O original continuou aqui. Vamos lá, ó, comando Ctrl Z novamente, seleciono, rotate, clico aqui no objeto, eu tenho a opção referência. Esta opção referência, pessoal, ela vai fazer o seguinte, você consegue girar o seu objeto através de qualquer outro objeto que sirva como referência. Por exemplo, ó, vou apertar aqui o ESC, eu vou fazer uma linha qualquer aqui embaixo, ó, que também tenha uma pequena inclinação, tá, ó. Tá aqui, ó. Essa inclinação que está aqui, ó, vai ser a minha referência. E eu quero que esse retângulo fique perfeitamente inclinado, ó, né, perfeitamente paralelo com essa linha que já está inclinada aqui embaixo. Então, ó, eu vou aqui no comando, ó, pego aqui o comando rotate, seleciono o objeto que eu quero rotacionar, ó. Aperto o Enter e aí eu preciso, né, de um ponto base, tá? O meu ponto base pode ser esse cantinho aqui também, ó. Clico aqui. Quando eu seleciono, ó, eu tenho a opção referência, tá? Eu preciso de uma referência aonde? Dentro do meu objeto, tá? Então eu pego aqui, ó, Reference, clico aqui. O meu objeto ou a minha linha de referência, ó, vai ser esse ponto aqui, ó, daqui até aqui, tá? Ó, eu posso inserir um valor de ângulo ou eu posso mostrar para o AutoCAD que essa é a minha linha de referência. E aí eu clico, tá? Ó, então eu estou transportando, né, na verdade, rotacionando o meu objeto como referência essa linha aqui, ó, da base. E eu preciso mostrar para o AutoCAD que eu preciso de um valor de ângulo. Como eu comentei, eu posso inserir um valor de ângulo
ou eu mostro através também de um outro objeto que já está inclinado, que no caso é essa linha daqui de baixo. Para isso eu venho aqui, ó, na opção Points, e aí eu mostro 2 pontos, tá? Ó, clico aqui em Points, eu mostro para o AutoCAD, ó, a minha inclinação inicia-se aqui nesse ponto e ela finaliza, ó, nesse outro ponto, eu clico. Olha lá, o meu objeto aqui, ó, essa linha de referência aqui da parte de baixo, ó, ficou perfeitamente paralelo, ó, com a linha aqui de baixo, tá bom? Recapitulando, vamos de novo, eu vou apertar aqui o Ctrl Z, seleciono o objeto, comando Rotate, clico aqui, ó, tudo bem? Pego uma referência, a minha referência pode ser a linha daqui de baixo, clico aqui, venho na opção Points e mostro para o AutoCAD o ponto até aqui outro ponto, né, girando uma inclinação. Clico aqui, ó, o objeto fica inclinadinho também, tudo bem? Posso deletar aqui. Agora nós vamos praticar aqui um pouco do comando Trim, tá? Que é um comando aí para fazer aparações, né, de objetos ou para aparar arestas que a gente não deseja, tá? Bom, pessoal, muito desses comandos aqui vocês observam que eles vão ser né, bastante usuais durante todo o curso e geralmente os atalhos deles, né, independente aí do idioma que você esteja usando, pode ser também em inglês, geralmente é a primeira letra inicial ou a segunda letra. Tá? Como eu comentei, se você estiver aqui, ó, com o seu comando Dynamic Input acionado, automaticamente o comando já aparece do lado do cursor, como eu comentei, tá? Então vejam só, aciona a letra M, no caso aqui, como eu estou usando a versão em inglês, é o comando Move, tá? Ó, o comando já é acionado. Comando Rotate, ó, eu aperto aqui, ó, a letra RO, tá vendo? Ó, ele já aparece aqui, ó, que é o comando Rotate, tudo bem? O Trim é o comando TR, ó, você aperta TR, ele já entende que é o comando Trim. Então, se você estiver utilizando aí o AutoCAD em português ou espanhol e você não lembrar do atalho, procure fazer um teste, principalmente com as letras iniciais. Por exemplo, o comando Polyline, aí você digita, ó, Polyline, tá? Então, você vai digitando, ó, aqui no caso só a letra PLY aqui, ó, quer ver, ó, deixa eu colocar a letra PL, ó, por exemplo, ó, PL, ele já entende que é o comando Polyline, no caso aqui em inglês, tá? Então, geralmente é a inicial, ou então você faz uma junção entre uma letra aí, né, mais aproximada do atalho. Outro exemplo também, quer ver, ó, o comando Copy, eu posso digitar CO, porque ele já vai entender que é o comando copiar. Ou eu posso tentar, ó, CP, porque é a próxima letra da próxima sílaba. Aí eu digito aqui, ó, CP. Olha, ele já funcionou também, tá? Então, eu vou mostrar, obviamente, aí mais para vocês uma lista completa dos atalhos no AutoCAD, mas você pode ir praticando, né? Utilizando aqui, ó, o Dynamic Input acionado e praticando através, né, das iniciais para você encontrar rapidamente o atalho, tá? Geralmente, quando você digita qualquer letra no AutoCAD, ó, por exemplo, a letra L, ele já me dá uma listagem aqui, ó, do primeiro comando, que é o comando Line, mas também, ó, logo mais abaixo, ele mostra outras ferramentas, tanto comando, como variáveis, ferramentas e assim por diante, ó. Todas as que tem a letra L apareceu aqui nessa lista, tá bom? Então, dessa forma você encontra aí alguns respectivos atalhos também. Tudo bem? Vou fazer aqui, ó, um comando Line, vou clicar aqui, ó, nesse posicionamento, vou ligar o F8 para fazer linhas perfeitamente paralelas, tá? Ó, vou clicar aqui, trazer, né, mostrar para o AutoCAD aqui o ponto final, ó, através do rastreador, coloco para cá, mostro aqui também e aí eu tenho duas linhas praticamente do mesmo tamanho, idênticas. Enter para voltar em qual comando? Comando Line, né, que foi o nosso último comando, ó. Pausa aqui, trago para a direita, clico aqui, pessoal, também, ó. E eu tenho, por exemplo, 3 linhas nesse posicionamento. Tudo bem? Vou selecionar essas 3 linhas, vou utilizar o comando CO para copiar, tá bom? E vou fazer mais 3 cópias aqui do lado, ó. Essas 3 que estão aqui, eu vou acionar RO, que é o nosso comando Rotate, né? Ó, clico aqui, vou clicar nessa base aqui, coloco para baixo, ó. As linhas ficaram na horizontal. Seleciono novamente, M, e aí eu vou transportar essas 3 linhas para cá, ó. Vou desligar o F8 e vou deixá-las aqui, ó, tá? Assim, ó. Tudo bem? 3 linhas na horizontal e 3 linhas na vertical. Por que que eu pedi para que vocês façam esse desenho? Para que vocês entendam realmente o conceito do trim. O trim, pessoal, ele é um comando que ele vai cortar, como eu comentei, sobras e arestas, tá? Essas sobras aqui.
Só que você precisa entender o seguinte, que ele vai usar como base uma linha de referência. Por exemplo, ó, eu vou pintar essa linha daqui, ó, apenas vou pintar ela, tá? Aqui nas propriedades, ó, vou colocar ela com a cor cor-de-rosa. E eu quero limpar essas 3 arestas que estão aqui em cima. Então, eu aciono o comando trim por aqui, e aí eu mostro para o AutoCAD qual é a minha linha de referência. Essa linha de referência, pessoal, ela vai fazer um papel de uma tesoura, tá? Ou de um estilete, uma faca, para cortar as outras sobras. Então, eu mostro qual é a referência. Ó, eu clico, ou seja, essa primeira linha que ficou selecionada é a minha tesoura. Aí eu aperto o Enter e aí agora as outras linhas, ó, podem ser aparadas, tá? Ó, posso vir com a janela verde ou clicar nos objetos, elas são aparadas. Tudo bem? Vou apertar aqui o ESC, vou apertar o Ctrl Z para desfazer. Legal? Voltando ao raciocínio, eu clico, seleciono uma linha de referência, Enter, e aí eu posso clicar nos outros objetos, ó, que serão cortados, tá ok? Posso fazer isso também em objetos que estão, por exemplo, no meio, ó. Comando Trim, ó, seleciono uma linha de referência, Enter. Se essa linha aqui, ó, que está passando na vertical, ela está cortando a minha referência, então eu consigo limpar aqui, ó. Tá ok? Ó, eu limpo aqui e limpo aqui, ó. Como agora ela não está mais ultrapassando a linha de referência, ó, eu não consigo cortar. O que significa que o trim só funciona em linhas que estão cruzando. Tudo bem? Outro detalhe também, ó, vou apertar aqui o Ctrl Z para desfazer tudo. Por exemplo, ó, eu seleciono aqui, ó, essa linha aqui, ó, e essa como 2 linhas de referência. Aperto o Enter. Eu posso aparar, ó, a partir daqui, ou eu aparo a partir daqui. Se você quiser fazer uma sequência, é ideal que você sempre venha de fora para dentro, ó. Então, eu seleciono aqui, depois eu seleciono aqui, ó. Tá? Então, eu consigo limpar dessa forma, ó. As 2 linhas aqui, ó, são linhas de referência, linhas para cortar. A partir de agora, eu não consigo mais limpar aqui embaixo, ó, porque não está cruzando mais nenhuma linha. Legal? Outra coisa também, às vezes você precisa fazer uma limpeza rápida e você pode fazer o uso do trim com 2 cliques no Enter. Aciona o atalho do comando, Enter uma vez, Enter novamente. Agora tudo que eu estiver no meu projeto será linha de referência e também será linha de corte, tá? Tudo que tiver linha cruzando, ó, eu posso, ó, livremente aqui cortar, ó. Essa rosa está cruzando aqui a amarela, então eu consigo limpar aqui. Essa está cruzando essa de baixo, então eu consigo limpar aqui. Essa amarela não está cruzando mais nenhuma, ó, então não consigo limpar mais, tá? Então com o trim e depois apertando o Enter 2 vezes, ó, tudo que tiver de linha que sejam cruzadas, você consegue limpar. Legal? Esse é o raciocínio da utilização do comando trim. Vou apertar aqui o Ctrl Z. Juntamente com o comando trim, nós temos o comando extend, que é o comando para estender. Esse comando é interessante, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa linha cor-de-rosa, vou utilizar o comando M para movê-la e vou movê-la ela aqui para cima, tá? E aí eu quero pegar essas pontas aqui amarelas e estender até aqui na parte de cima. Então eu uso o comando, ó, o comando extend, tá ok? Aqui no caso, no atalho em inglês, eu digito EX, aperto o Enter. O mesmo princípio, seleciono uma linha de referência, vai ser essa daqui, ó. Essa aqui vai ser a minha linha limite, tudo bem? Aperto o Enter, agora eu posso vir, ó, e pegar as minhas linhas de referência, ó. E ao clicar ou passar o mouse sobre elas, ó, elas são totalmente estendidas até aqui. Legal? Vou apertar o Ctrl Z para voltar, ó. Posso também utilizar o comando Extend assim, ó, selecionando a referência, aperto o Enter e posso pegar todas as linhas ao mesmo tempo, ó, rapidamente. Tá? Dentro do comando Extend você tem aqui a opção Fence, Crossing, Project, Edge e Undo. Tá? Algumas dessas opções vocês vão entender um pouquinho mais para frente. Essa Fence aqui, ó, significa cerca, ou seja, ó, por exemplo, vou dar aqui um Ctrl Z. Você vai pegar o comando, vai selecionar uma linha de referência, tudo bem? Vai apertar o Enter e aí você pode clicar aqui, ó, no comando Fence e mostrar para o AutoCAD, ó, que desse ponto até esse ponto, ó, você quer todas as linhas de seleção. Se você tiver trechos que você não quer que pegue, aí você pula assim, ó, e atravessa para que não pegue determinada linha. Depois você aperta o Enter, apenas as linhas que passou pelo comando Fence, elas são aí estendidas. Tudo bem?
Depois aqui do lado ó, nós temos o comando Erase. Você clicou no comando, clicou em qualquer objeto, ó, apertou o Enter e ele é apagado. Você pode apertar o comando Erase, selecionar um objeto, tá? Ou vários objetos ao mesmo tempo, ó. Apertou o Enter, ele apaga, tá? Ou como você já sabe, também você pode selecionar e deletar. Você acionou a tecla E, que é o atalho, né, do comando Erase em inglês, ó, o comando Erase está acionado. Tudo bem? Depois, então, nós temos agora o comando Copy, que é o comando para fazer cópias. Então, vamos lá, vou fazer aqui um círculo aqui na tela, ó, nesse posicionamento, e vou fazer um retângulo aqui do lado, ó. Dessa forma aqui, ó, tá ok? Eu quero fazer um círculo totalmente no centro desse objeto, tá? No caso aqui desse retângulo. Eu não consigo encontrar o centro desse retângulo, a não ser com referências, né, através dos comandos de precisão. Um deles pode ser feito assim, por exemplo, ó, vem aqui com o comando linha, encontro aqui ó, o ponto do meio, clico para cá, Enter para voltar para o comando linha, ponto do meio, clico para cá. Esse local exato aqui ó, é o centro do meu objeto aqui, ó. Tá ok? Ó, vou clicar com o Shift, botão direito do mouse, Intersection, ó, esse xizinho aqui ó, é o centro da minha figura. Porém, aqui na versão 2016, ó, você tem esta opção aqui, ó. Você vem aqui ó, no Object Snapping, você tem aqui ó, Geometric Center. Você deixa selecionado, ó, dou um OK. Quando eu vir com um comando Line, por exemplo, ó, ele já vai encontrar para mim, eu passando aqui nas extremidades da geometria, ó, ele já encontra exatamente o centro aqui, ó, desse objeto. Tá? Poderia, por exemplo, ser aqui, ó, fazer um outro círculo aqui do lado. Vou utilizar o comando Trim Enter duas vezes, ó, eu limpo aqui, como você aprendeu, ó. Tá? Isso daqui é uma geometria, não é verdade? Eu posso encontrar aqui o centro desse objeto, ó, vindo aqui com o comando Line. Ao passar o mouse aqui, ó, ele vai mostrar o centro do círculo. Na verdade, ele não encontrou o centro da geometria porque isso daqui ainda é um arco e aqui é um quadrado. Eu preciso transformar em uma polyline, não é verdade? Eu posso vir aqui, como você já sabe, utilizar o comando Boundary. Clico aqui ó, no centro do objeto, Enter, transformou-se em uma polyline também. Vou movimentá-lo para tirar aqui de cima, clico aqui para o lado, ó, tá? Então, ó, aqui eu tenho uma geometria completa. Então, eu venho agora com o comando Line acionado, ó, e aí vai aparecer essa estrelinha aqui, ó, tá vendo a estrelinha aqui, ó? Essa estrelinha, pessoal, é exatamente o centro da minha geometria. Pode ser um conjunto complexo de geometrias, você acionando aqui, ó, o comando, né, ó, esse aqui, ó, tá, ó, Geometric Center, você encontra o centro de geometrias, facilitando o nosso trabalho, tá? Então vamos lá, vou acionar aqui o Ctrl Z para desfazer, voltar até o nosso retângulo anterior. Ó, seleciono então o objeto, o círculo, CP ou CO para fazer uma cópia. Vou pegar o centro ó, do círculo, tá? Eu estou movimentando ele, posso desligar aqui o F8, ó, e onde eu clicar será feito a cópia, tá? Aí eu posso vir aqui ó, e clicar na estrelinha, coloquei ó, uma cópia perfeitamente nesse centro. Posso vir aqui ó, e fazer outras cópias ó, também, né, múltiplas, caso queira. Para finalizar o comando, aperto o ESC, ó, o comando foi finalizado, o comando copiar. Tá ok? Então, não tem muito segredo para que você faça cópias. Você pode vir aqui no comando, seleciona um objeto ou mais objetos, aperta o Enter, pega uma cópia, né, um canto ou um ponto de referência, eu posso até pegar aqui pelo centro, ó, e aí eu transporto ó, e faço cópias quantas forem necessárias. Legal? Bom, dentro do comando copy tem um comando chamado comando array, que é esse comando que você vai aprender um pouquinho mais na sequência aí da aula, tá? Esse comando ele é o seguinte, ó, você pega esse objeto, aperta CP para copiar, clico em um ponto, tudo bem? Ó, quando eu clico para movimentar a cópia, eu tenho o comando array, que é os comandos de matriz. Clico aqui no comando, ele me pede o número de segmentos. Eu quero, por exemplo, 5 quadrados. Aperto 5, Enter, aí ele me mostra, ó, 5 objetos aqui para o lado, tá? E eu posso clicar onde desejado, através de uma referência, ó. Eu tenho 5 cópias rapidamente aqui para o lado que eu desejo. Tudo bem? Então esse foi o nosso comando copy. Depois eu tenho o comando chamado mirror, que é o comando espelho. Então vou fazer o seguinte, ó, vou deletar esse objeto, vou vir aqui com esse círculo, aperto M para mover, ó. Pego aqui e coloco aqui no ponto do meio, tá? Ó.
TR Enter duas vezes, eu tenho o comando trim, tá? Ó, vou limpar aqui, ó. Então tenho um quadrado que ele tem, né, uma saliência aqui, ó, um pouquinho mais arredondada para esse lado. E eu quero fazer esse mesmo objeto deste lado de cá. Então aciono o comando Mirror, seleciono o objeto que eu desejo, ó, esse aqui, aperto Enter. Eu preciso mostrar para o AutoCAD um eixo. O meu eixo, ó, vai ser aqui, ó, esse ponto do meio, eu clico e mostro, ó, clico aqui no outro ponto de baixo, ó. Então, esse meu eixo é o local exato, ó, do espelho, tá? Aí eu clico aqui embaixo, ó. Quando eu termino o comando, ele me dá a pergunta: você deseja apagar, ó, a origem? Você pode colocar sim. Se você colocar sim, esse objeto será apagado e irá ficar apenas esse. Se você colocar não, os dois objetos ficarão inseridos, tá? Vou apertar aqui, ó, TR Enter duas vezes e eu limpo essa sobra de cá. Legal? Posso também pegar um objeto completo dessa forma, vir aqui no comando Mirror, tá ok? E mostrar para o AutoCAD através de um eixo fora do desenho, tá? Eu posso clicar aqui, vou ligar o F8 para deixar o espelho perfeitamente no orto, ó. E aí eu trazendo o eixo para cá, ó, ele faz uma cópia para baixo. Se eu levar o eixo aqui para vertical, ele faz uma cópia para o lado, tá? As duas distâncias aqui, ó, entre os dois objetos são idênticas, ó. Onde está passando o eixo, a mesma distância para os dois lados, tá ok? Clico aqui, ó, coloco não, os objetos foram copiados rapidamente. Esse comando é interessante também para você fazer esse tipo aqui de trabalho, ó. Vem aqui, por exemplo, com um círculo, faço um círculo aqui, ó, por exemplo, nessa peça, nesse posicionamento. Então eu seleciono, ó, Mirror, gero um objeto aqui do outro lado, não, posso selecionar aqui também, ó, MI, que é o atalho para o comando Mirror no AutoCAD em inglês, clico aqui, ó, Enter, ó. Então eu fiz quatro, né, na verdade 3 cópias aqui desse furo, ó, rapidamente utilizando aí o comando de espelhamento aqui no AutoCAD. Muito bem. Depois nós temos o comando Fillet aqui do lado, o comando Chamfer e o Blend Curves. O Fillet, ele vai fazer o seguinte: vocês se lembram que nas aulas passadas nós utilizávamos aqui o comando círculo com tangente, tangente e raio. Então a gente tangenciava aqui, colocava um raio, por exemplo, de 4 unidades. Depois a gente utilizava o trim, né? Enter duas vezes e a gente fazia, ó, esse acabamentinho, né? Só que ele leva um pouquinho mais de trabalho. Então a gente pode vir aqui, ó, diretamente com o comando Fillet. A gente vai, obviamente, inserir um valor, tudo bem? Vou colocar aqui, ó, a letra R de raio, coloco aqui, ó, o valor 4 direto, Enter. Clico em uma linha, clico em outra linha, ó, ele já faz esse acabamento, né, do fillet rapidamente também. Eu tenho a opção de fazer o fillet e permanecer o histórico, ó, vem aqui no comando Fillet, já está na memória o quê? O raio que eu fiz, tá? E eu tenho a opção Trim, tá? Que não significa então aparar. Eu clico aqui e coloco a opção No Trim. Tudo bem? Ou seja, se eu clicar em uma ponta e clicar em outra, ele vai fazer aqui a concordância, ó, porém ele vai permanecer o histórico, né, do comando Trim. Tudo bem? Logo mais aqui do lado, deixa eu apagar esses objetos. Vou fazer aqui um quadrado novamente, ó. Tá? Pode ser nesse posicionamento. Priminho aqui, ó, do Fillet eu tenho o nosso comando Chamfer, que ele faz chanfros, né, nos cantos das peças. Seleciono o comando, aí ele vai me pedir aqui algumas opções. A principal opção, Distance, ou seja, você vai pegar aqui, ó, a opção Distance, você vai inserir uma primeira informação. Por exemplo, eu coloco o valor 5, Enter. Depois eu coloco, por exemplo, uma informação 3, Enter. Aí eu vou clicar aqui, ó, no objeto para fazer o chanfro, ó, coloco aqui e clico aqui. Bom, ele fez aqui o chanfro. E se você vir aqui, ó, com o comando dist, você vai observar, ó, que aquele valor 5, na verdade, ó, é essa distância até aqui, ó, aparece ali o valor 5. Tá ok, ó, Enter, Enter para voltar para o dist, ó, essa distância aqui, ó, de 3, ó, é essa medida que nós colocamos aqui. Tá ok? Então, através do distance, você coloca a medida do valor do chanfro. Observem que ele fez o chanfro e ele não apagou a sobra, porque o trim está na memória, tá? Então, coloco aqui, ó, chamfer, opção trim, coloco, ó, trim, com certeza, distance, coloco, por exemplo, ó, o valor 10, Enter, valor 10, Enter. Então, eu tenho um chanfro perfeito aqui, ó, de 10 por 10, tá? Se eu vir aqui, por exemplo, ó, com uma cota,
tá? Eu posso pegar aqui uma cota, ó, daqui até aqui, ó, eu tenho uma medida de 10, Enter para voltar para o comando cota, tá? Ó, 10 por 10, tá? Então esse é o nosso comando chanfro, tá? Temos aqui também dentro do comando chanfer mais algumas outras opções, ó, por exemplo, chanfer, tudo bem? Eu tenho aqui, ó, a opção, por exemplo, angle, que significa ângulo. Eu pegando essa opção aqui, ó, eu preciso mostrar para o meu objeto aqui, né, no caso para o AutoCAD, pontos de referência. Por exemplo, ó, eu vou clicar nesse ponto, eu clico, aí eu vou clicar nesse outro ponto. Então essa minha base, ó, é a minha base de referência. Eu clico, tá? Agora eu vou inserir um valor de ângulo. Vou colocar, por exemplo, o ângulo de 30 graus, ó, 30, Enter. Aí quando eu selecionar o objeto, ó, veja o que acontece. Eu coloco aqui, ó, essa linha aqui, ó, que eu fiz a seleção, ela está perfeitamente no ângulo de 30 graus, ó. Vou colocar aqui, ó, comando line, tá? Para fazer uma referência aqui, ó. Clico aqui, pego uma cota para medir, para fazer a medição de ângulos, ó. Clico aqui, ó. Tem ali exatamente, ó, um chanfro feito com 30 graus nesse caso. Tudo bem? Depois aqui dentro do comando aqui, ó, logo mais abaixo, nós temos o Blend Curves. O Blend Curves funciona o seguinte, ó, você vai fazer splines, ó, SPL. Por exemplo, você fez aqui uma spline, ó, nesse posicionamento, ó, tá? Aí você tem aqui uma continuação. Vou apertar Enter para voltar para o comando, ó. Aqui, tá? Ó, Enter. E aí eu quero fazer uma perfeita continuação entre essas linhas, tá? Essa continuação exata como se fosse apenas uma spline única. Aí eu pego aqui o comando, ó. Blend Curves, seleciono essa spline, seleciono essa outra, ó. O AutoCAD faz a junção aqui, ó, das duas linhas também, tá? Vamos na sequência? Então vamos lá. Nós temos agora aqui o nosso comando, deixa eu apagar aqui, ó, o nosso comando Explode. O comando Explode, pessoal, ele funciona dessa forma. Por exemplo, você tem um comando REC, que na verdade o comando REC, você pausando o mouse sobre o objeto, ele é uma polyline. Não sei se você se lembra, eu comentei aí algumas aulas atrás que a gente poderia transformar uma polyline aqui, ó, né, uma polyline em line. Para a gente fazer isso, então a gente utiliza o comando Explode. Esse comando também ele faz essa função de transformar a polyline em line, e ele também explode blocos, qualquer outro tipo de objeto que esteja feito em conjunto, tá? Pode selecionar o objeto, apertou o comando Explode, ó, ele transformou em objetos separados, ó. Observem agora que aqui é uma line, aqui é outra line, e assim por diante também, tá? Para fazer o serviço inverso, ó, por exemplo, aqui é uma line, tá? Ó, esses objetos. E eu quero transformar em uma polyline, tá? Então, existe um procedimento também para a gente transformar isso daqui em polyline. Aqui no AutoCAD em inglês eu digito o atalho P, que é o Pedit, né? Para editar uma polyline, aperto o Enter. Eu tenho que obrigatoriamente selecionar uma das linhas, né, que fazem parte aí do meu desenho. O AutoCAD aparece aqui uma informação. Essa linha que você selecionou, né, ela não é uma polyline. Você deseja selecioná-la assim mesmo, né? Basicamente isso é a tradução. Aparece Y de Yes e N de No. Vou colocar Y, aperto o Enter. Aí eu vou vir nesse comando aqui, ó, chamado Join, que significa junção ou unir. Seleciono Join e seleciono todos os objetos que se queira, né, que sejam transformados em polyline. Ó, seleciono, aperto o Enter uma vez e aperto o Enter mais uma vez. Observem agora que quando eu passar o mouse sobre esse objeto, ó, ele voltou a ser uma polyline, tá? Então, você pode transformar um objeto polyline para line e line para polyline, tudo bem? Muito bem, então, vamos na sequência. Agora nós temos o nosso comando Stretch, que significa, em português, elástico. Muito bem, ó, tem aqui, por exemplo, um comando retângulo também, ó, nesse posicionamento, tá? E aí eu vou fazer aqui uma pequena linha de referência para vocês entenderem o conceito. Vou ligar o F8, aqui e aqui, tá? Aqui na outra extremidade, ó, eu vou fazer uma outra linha atravessando aqui, para que vocês entendam um conceito. Essas duas linhas aqui eu vou pintar elas de... pode ser esse ciano aqui, ó, tá? Muito bem, esse comando ele estica objetos, tá? Só que o local exato onde você vai selecionar que é importante, tá? Por exemplo, ó, pego aqui o comando e eu quero esticar essa ponta de forma que ela alcance essa linha.
Então eu venho com a janela verde, ó, e seleciono a ponta que eu quero esticar, tá? Por que que eu deixei essa linha de referência? Porque vocês vão observar, ó, que eu não vou esticar desse trecho para trás. Eu estarei selecionando apenas essa ponta. Aperto o Enter, ó, e aí eu pego um ponto de referência, ó, para esticar, ó. Observem só. Vou desligar o F8 para que vocês entendam, ó. Ó, o objeto está sendo realmente esticado, ó. Tudo bem, ó? F8 novamente, aí eu venho, ó, e colo aqui. Eu fiz aí, né, como se eu tivesse transformado o objeto em um elástico. Então esse aí foi o nosso comando stretch, né, que é o comando conhecido como elástico também. Depois nós temos o comando chamado scale. Bom, o comando scale, pessoal, ele é bem importante, tá? E alguns conceitos dele também vocês vão entender um pouquinho mais para frente quando a gente estiver trabalhando literalmente com medidas exatas. Por exemplo, ó, vou acionar aqui um comando REC, vou colocar aqui, né, vou clicar na tela, né, perdão, vou colocar aqui, ó, Dimension e vou fazer um retângulo de 10, Enter por 10. Ou seja, então tem um quadradinho perfeito aqui de 10 por 10, tá? E eu quero duplicar o tamanho desse objeto, colocando ele 20 por 20. Então, seleciono o objeto, aciono aqui o comando, né, ou uso o atalho SC, clico, pego um ponto de referência, ó, clico no objeto, ó, e o objeto está sendo ampliado, ou seja, estou modificando a escala dele. Tudo bem? Eu posso clicar em alguns pontos de referência, eu posso colocar valores. Se eu quero duplicar de tamanho, eu coloco o valor 2, aperto Enter, ó. Ele se transformou em um quadradinho de 2, né? Aliás, de 20 por 20, ó. Clico aqui, ó. Eu tenho 20 aqui em cima, Enter, e tenho 20 aqui, ó. Tudo bem? Esse é o modo mais prático para você utilizar o comando Scale. O comando Scale também você pode trabalhar com referências, ó. Você seleciona o comando, seleciona o objeto, Enter. Vou pegar um ponto base, tá? Esse vai ser o meu ponto base. E eu tenho a opção referência. Essa opção referência, pessoal, ela é muito interessante para que você especifique uma medida exata para o seu objeto. Por exemplo, eu quero provar para o AutoCAD que eu quero que esse quadrado tenha uma base de 40 por 40. Então eu mostro para o AutoCAD, ó, essa base aqui, ó, eu clico daqui, ó, vou desligar o F8, ó, e até aqui, ó, nesse outro ponto, eu clico e aí eu coloco o valor que eu quero. Vou colocar o valor 40, aperto o Enter. Ou seja, então o AutoCAD entendeu que eu quis fazer a escala do desenho e que essa minha base de referência, ó, realmente agora, ó, tem ali, ó, 40 unidades, tá? Então ele é um comando interessante. Por exemplo, você tem um objeto na sua casa, uma pia, né, um bloco que você baixou da internet e você não sabe como modificar aí a escala dele. Você mostra através de uma referência. Por exemplo, eu quero que aquela base daquele fogão, por exemplo, que eu baixei, tenha uma medida de 1,20. Então, se o seu fogão vir bem pequenininho ou muito grande, tá? Eu vou explicar isso também em maiores detalhes nas aulas de blocos. Eu posso fazer o uso do comando Scale. Eu seleciono aqui, ó, pego um ponto de referência, clico aqui em referência e mostro para o AutoCAD. Ó, a base do meu objeto poderia, então, como eu comentei, um fogão. Ó, daqui até aqui. Eu digito o valor, por exemplo, de 1,20 m, aperto o Enter, ó. Aqui, ó, o meu objeto terá exatamente o valor que eu especifiquei aqui na base. Legal? Muito bem, então, vamos continuar aqui com nossos comandos de modificação. E nós temos aqui, ó, um conjunto de arrays, né, que são matrizes retangulares, o Path Array, que é matriz de caminho, e o Polar Array. Estes três comandos aqui, pessoal, igualmente aqui os comandos de Ashura, eu vou deixar para explicar para vocês na próxima aula, tá? Então, na próxima aula eu já entro com esses três comandos e aí eu vou trazer mais algumas figuras aqui na tela e mostro para vocês em detalhes, tá? Para finalizar a nossa aula, eu vou explicar para vocês o comando Offset, que é esse comandinho que está aqui do lado, ó. É um comando muito importante e muito utilizado no AutoCAD. Vocês vão perceber que o uso do comando Line, o comando copiar, o comando mover e o comando offset são os comandos mais utilizados no AutoCAD, tá? O comando offset, pessoal, também conhecido como deslocamento, ele faz o seguinte, ó, você tem, por exemplo, uma linha, tá, ó, daqui até aqui, ó, uma linha perfeita. Você quer fazer uma cópia dessa linha para o lado com uma distância exata. Então você vem, ó, seleciona o comando,
tá? Ele vai te pedir qual o valor que você deseja. Vou colocar, por exemplo, o valor 20. 20, Enter, e aí eu seleciono o objeto. Quando eu seleciono o objeto, eu mostro para o AutoCAD para o lado que eu quero fazer a cópia. Pode ser para cá ou pode ser para cá, tá? Eu clico, ó, ele fez a cópia. Se eu quiser continuar, ó, eu clico nesse objeto e vou fazendo, ó, cópias paralelas. Todas essas cópias aqui, ó, você vai observar que elas estão exatamente, ó, com aquela distância de 20 entre elas, ó. Tudo bem? Outra opção também, ó, você pode fazer o seguinte: seleciona o objeto, aciona o atalho, ó, né, aqui no caso no AutoCAD em inglês, Enter, coloco um valor, por exemplo, ó, valor de 30, Enter, e aí, ó, eu tenho o comando também dessa forma. Tudo bem? Rapidamente. Muito bem, tem aqui o comando Offset. Seleciono o comando ou digito o atalho. Eu tenho a opção Erase, que significa que eu vou fazer cópias e vou apagar. Tá ok? Ó, clico aqui em Yes, o Erase está acionado. Aciono 30, né, de unidades, ó, Enter. Eu vou fazer uma cópia e automaticamente vou apagar a origem. Ó. Eu clico aqui, faço uma cópia para cá e a origem foi apagada. Tudo bem? Também posso fazer o seguinte, ó, comando Offset. Tem aqui o comando Through. Esse comando é o seguinte, ó, eu clico aqui no comando, seleciono o objeto que eu quero fazer o offset e aí, ó, eu vou clicando aqui, ó, já com o elemento na tela, direto aqui, ó. Eu clico e ele já muda para o local que eu desejo, tá, ó. Eu faço a cópia exata, posso colocar para o lado que eu desejo e digito o valor, ó, 50, Enter, ele já insere o objeto com aquela distância específica. Tudo bem? Comando Offset também, ó, tem aqui a opção Layer. Essa opção Layer, pessoal, vou explicar um pouquinho mais para frente, porque vocês precisam entender os conceitos de Layers. Bom, ele funciona basicamente o seguinte: às vezes você tem dentro de um projeto várias linhas já feitas com layers diferentes, com cores e estilos diferentes. E ele faz as cópias, né, aí com o Offset, tomando como base a Layer, tá? Então você vai entender isso daí um pouquinho mais para frente, depois que você entender aqui os conceitos de Layer também aí no seu AutoCAD, tudo bem? Mas o uso principal do Offset é esse, ó, você aciona o comando, letra O, Enter, seleciona aqui a opção, né, o valor, ó, por exemplo, coloco o valor 10, Enter, pego o objeto, ó, e vou fazendo cópias para o lado. Elas estão apagando porque a opção Erase está na memória, né? Então vamos apagar, ó, Offset, Erase, coloco No, que eu não quero que apague, coloco o valor 10, Enter, e aí sim, ó, eu tenho o comando aqui, ó, tá, ó, e vou clicando, ó, e fazendo várias cópias paralelas para o lado. Posso utilizar também, ó, com um comando retângulo, por exemplo, ó, aqui utilizo a letra O para o Offset, coloco o valor, por exemplo, de 5, Enter, posso clicar, ó, num quadrado e fazendo cópias para dentro, ó, perfeitamente nesse posicionamento. Posso também fazer para fora, ó, tá? Posso fazer o uso em splines, ó, por exemplo, ó. Vou ligar aqui, ó, fazer uma spline, ó. Tem uma spline, Enter. Venho com o comando Offset, vou colocar o valor 2, aqui, ó, 2, Enter. E aí eu posso fazer, ó, Offset também, ó, de splines, ó. Tá? Até chegar num limite ali que as curvas vão ficar muito estreitas e aí ele vai começar uma linha a ficar sobreposta a outra, tá? Então, com esse comando Offset eu posso fazer aí cópias, né, quantas necessárias com a medida específica e também para um lado específico também. Tudo bem? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês aí nessa primeira aula, né, de comandos de modificação. Vocês já começaram a perceber, né, que o uso do comando de desenho, né, e já com esses comandos que você aprendeu nessa aula, já dá para fazer muita coisa aí nos desenhos no AutoCAD, não é isso? Bom, pessoal, então quero agradecer, você já sabe, está assistindo o vídeo pelo YouTube, clique no like, não esqueça de clicar no like, tá? Não é inscrito em nosso canal, inscreva-se em nosso canal. Teve uma dúvida, pessoal, em especial, ah, professor, não entendi isso, eu queria saber mais sobre isso. Vai lá, então, dê um pulinho no nosso site, dentro do nosso site temos uma página de ajuda, preenche um pequeno formulário, manda essa dúvida para nós iremos aí te auxiliando, sanando as dúvidas aí nos comandos de desenho e também nos comandos de modificação, tá bom? Pessoal, então, mais uma vez, aquele grande abraço, aguardo vocês aí, ó, na próxima aula, aula 12, com a continuação aqui, ó, dos comandos de modificação, tá bom?
Então, aquele abraço e até mais.